Boa noite, boa noite. Bem, essa live vai ficar gravada, eu não sei em que momento você vai estar assistindo, mas, enfim, eu quero que você seja muito bem-vindo. O tema que nós vamos tratar aqui, ele é de suma relevância, porque é tão interessante quando a gente começa a falar que dinheiro é energia, muitas pessoas se surpreendem, né? E comigo também foi assim, né? Eu não sabia do que se tratava, né? Então, é assim que funciona. Tudo nesse universo é energia e vibração. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais como tudo isso funciona, né? Como são as coisas de fato em todo esse universo energético, né? Então, deixa eu convidar aqui, nós temos uma pessoa muito especial que vai trazer pra gente, né? Vai dissolver sobre essa energia do dinheiro, especificamente sobre o Money Reiki, né? O que é o Money Reiki? Porque Reiki, acho que muitos já ouviram falar, né? E se você não ouviu, também já deixa aqui nos comentários para mim. Vai escrevendo o que você sabe sobre isso, me deixa saber, eu quero muito entender, tá? Nós vamos trazer aqui a terapeuta Débora Perrone, ela que é grã-mestra em Money Reiki, né? Fiz a minha iniciação com ela, estou extremamente feliz de fazer parte dessa egrégora linda, gente, porque é uma energia maravilhosa, vocês não estão entendendo. Então eu vou aqui chamar, deixa eu enviar aqui o convite, ela já pediu para participar, eu já estou aceitando. Se vai dar certo, gente, tenham paciência. Só um pouquinho de paciência aqui comigo. Vamos lá. Olá! Olá, boa noite, maravilhosa. Que alegria te receber aqui. Boa noite! Apresente-se, por favor. Eu agradeço o convite, é uma satisfação para mim estar aqui falando contigo, com os teus seguidores aí, né? E vamos então falar sobre essa técnica maravilhosa que é o Money Reiki, né? Eu sou a terapeuta Débora Perrone, minha formação inicial é filosofia, fiz também coach, fiz filosofia clínica, mas o meu amor mesmo é as terapias alternativas, terapias holísticas, né? Então temos muitos estudos aí nessa área e chegamos ao Money Reiki que nos uniu, que foi uma grata surpresa, né? Tu teres cruzado o meu caminho, porque tem acrescentado muito, né? Eu que E é agradeço. isso. Então, gente, foi tão impressionante assim como nós nos encontramos. Eu não vou dizer que foi por acaso, porque nesse universo não existe nada por acaso, né? Então, assim, foi um grato presente que o universo me trouxe. E, assim, eu já havia me conectado energeticamente, né, com a Débora. Boa noite, gente, para todo mundo que está entrando. Boa noite. Vocês vão amar entender um pouquinho de tudo que a gente vai falar aqui. Mas só para concluir. Então, o universo me trouxe esse grato presente. Eu já estava no meu coração fazer essa formação. Reiki, eu acho que muitas pessoas já ouviram falar, mas às vezes não sabe exatamente, né? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é o Reiki, para começar, né? E depois a gente vai pro Money Reiki. Você já pode, a casa é sua, a palavra é sua, esteja com a palavra. Conta aqui pra Maravilhoso. Então, tá. Vamos começar pelo princípio, né? Sim. O primeiro sistema de Reiki começou com o Reiki Usui, canalizado por Mikao Usui, no Japão. Reiki é a união de duas partículas. Rei, que significa inteligência divina, e Ki, que significa energia vital. Esse Ki é chamado de Ki no Japão, mas é chamado de Chi na China, de Prana na Índia, e nós entendemos como energia vital.
Quer dizer, todo o sistema de Reiki está amparado pelas forças divinas. E quando a gente se sintoniza com o Reiki, a gente está fazendo uma conexão direta com a fonte. Então, essa energia, ela vem lá direto da fonte, é uma energia pura, uma energia de amor, no caso do Reiki Usui, do Reiki Tara White, que é um outro Reiki que eu trabalho bastante. E no caso do Money Reiki, é a energia do dinheiro, aquela energia primordial do dinheiro, sem toda essa corrupção do dinheiro que existe aqui no nosso planeta, né? Então, o Platão dizia lá no mundo das ideias que existe a ideia ideal, perfeita de tudo em um outro mundo. Então é como se a gente pudesse captar essa energia dessa ideia primordial e se sintonizar direto com ela novamente. É isso que o Money Reiki faz quando a gente recebe um tratamento de Money Reiki ou quando a gente envia para as pessoas também. É como se fosse, poderíamos chamar de uma canalização. Sim, é a canalização dessa energia. Do divino, passa por nós, que somos canais, e aí a gente entrega para o mundo. É mais ou menos. Isso é muito interessante falar, porque o Money Reiki, ele tem esse princípio, né, de trazer, elevar a energia do dinheiro para o planeta. Então, sempre, todo reikiano, quando vai fazer o Money Reiki, ele vai enviar junto para o planeta. Então, não é um trabalho que termina em nós ou que termina no nosso cliente. É um trabalho que é para o todo. É expansivo. Exatamente. Como se a gente estivesse sempre fazendo um dízimo energético, né? Em vez de contribuir financeiramente, a gente contribui com energia, que é muito melhor do que contribuir financeiramente, né? Porque é muito mais potente, vai trabalhar na causa, não na consequência, né? Hoje mesmo a gente teve uma aula que foi particular até hoje de manhã, né? Já entrou um pouquinho, não pôde ficar. Não perco, E aí eu estava explicando para a Renata, a diferença do Money Reiki é que a gente trabalha não tanto em conseguir o dinheiro, mas em mudar as tuas crenças, limpar aquela energia que está estagnada, os bloqueios, né? Então a gente faz agir na causa. Então, eu estava falando para ela que me veio um exemplo assim: se uma pessoa ganha 1 milhão amanhã e não mudou a mentalidade, a chance dela perder esse 1 milhão é tão provável quanto a chance dela ter ganhado esse 1 milhão, né? Então, se não mudou, é estatisticamente comprovado, existem estudos de pessoas que ganharam na loteria e não mudaram a sua mentalidade e continuaram na mesma condição anterior, ou que ganharam reality shows também, ou então que fizeram um grande sucesso lá no passado, não souberam administrar. Por quê? Porque existem esses bloqueios energéticos, essas crenças limitantes, que é aí que o Money Reiki atua. Então, você trazendo isso aí, eu queria entrar um pouquinho mais nessa parte, porque, então agora, aproveitando o Money Reiki, mas vamos dar uma expandida, eu quero te usar, mulher, que você está aqui, eu quero extrair todo o ouro que você tem aí, trazer para todo mundo que está assistindo ao vivo e que vai assistir em algum momento, né? Essa live, ela é muito colaborativa. Então, assim, ó, as pessoas costumam questionar, mas terapias holísticas não funcionam, porque, você acha que é só ir lá e rodar um pêndulo? Você acha que é só ir lá e vai dar tudo certo? Então, assim, na verdade, eu costumo trazer, e eu quero que você coloque também aqui o seu posicionamento, o seu conhecimento. As ferramentas não fazem tudo sozinha, porque senão seria muito fácil. Então quer dizer que é só fazer essa mesa aí do Reiki, então se fosse assim, todo mundo teria dinheiro, né? O que bloqueia a manifestação do dinheiro na nossa vida? O que é essa energia do dinheiro? Como ela vibra? E como que nós precisamos estar vibrando para estarmos alinhados
com essa energia. Eu queria que você falasse isso pra gente. Maravilha. A energia do dinheiro vibra na mesma frequência da alegria. Então, basicamente, para termos dinheiro na nossa vida, precisamos estar alegres. Isso significa que eu preciso ter um ambiente, não estar em um ambiente que é tóxico, que me irrita, que onde eu não estou aproveitando todo o meu potencial. Um ambiente onde eu me sinta acolhida, que eu me sinta aconchegada, né? Então, se eu estiver assim, estiver me alimentando bem, estiver fazendo as coisas que eu gosto, estiver vibrando na energia da alegria, o dinheiro naturalmente vai se atrair para mim, né? O problema é que nem sempre, né, as pessoas conseguem estar vibrando na energia da alegria, porque o dia a dia faz com que ela se irrite, faz com que ela tenha raiva, ou então ela fica remoendo traumas lá do passado, né? Então, todas essas questões acabam nos afastando dessa alegria que deveria ser uma vibração natural para todos nós. Porque quando a gente entende a importância do significado de nós estarmos aqui, o valor que nós temos como filhos de Deus, como partes da divindade, aí a gente desperta. Aí é que o nosso valor muda. A gente não aceita mais aquilo que tinha antes, que era a escassez, que era a falta de dinheiro, era ter que contar com azar ou sorte. Então a gente amplia, expande a nossa consciência e a gente consegue enxergar o nosso próprio valor como ser humano. E a gente consegue entender que a gente precisa honrar essa existência. E para honrar essa existência, a gente precisa ser feliz, estar vibrando acima do amor, porque a frequência do dinheiro, da alegria, vibra acima da frequência do amor. Então é isso que a gente precisa fazer basicamente. E que nem sempre é fácil, né? Com tantas questões que a vida nos atropela. Eu, por exemplo, esse ano passei por uma enchente, né? Onde eu perdi tudo. Então, eu era uma pessoa que estava aqui deprimida para estar para baixo, para estar, né? Sim. Não atraindo dinheiro, e bem pelo contrário, como eu já estava com o Money Reiki, praticando o Money Reiki, trabalhando com o Money Reiki, eu consegui toda a ajuda possível de pessoas, nada do governo, de pessoas que admiravam o meu trabalho, que me admiravam como pessoa e puderam me ajudar nesse momento. Então, assim, eu senti quanto a gente é amparado quando a gente está em sintonia com a fonte, né, com o divino. Seria essa alegria que você se refere, né? Porque, veja bem, muitas vezes as pessoas precisam de uma causa aqui fora para sentir-se alegres. Mas essa alegria, né, na qual nós nos referimos, seria a alegria por si só de sabermos quem somos, né? De sabermos que a centelha divina, somos parte da centelha divina. Então, assim, não é uma alegria por isso ou por aquilo, né? Ou por ter ou deixar de ter, mas é uma alegria genuína por sabermos que somos feitos da centelha divina. Você acha que é mais... Exatamente. E uma coisa que eu vejo muito também é, por exemplo, a gente alinha, então a gente faz esse alinhamento energético, então a gente faz um envio de reiki para um cliente, para uma pessoa, e ela recebe, ela entra em sintonia com isso. Mas o que pode acontecer é que, então ela recebe dinheiro inesperado, oportunidades, situações, mas ali na frente ela perde essa sintonia e ela acaba perdendo dinheiro de alguma forma, ou ficando. Já foi aquela coisa assim, ó. Você consegue ali uma quantia em dinheiro, uma oportunidade, ou emprego que você queria, enfim, algo que represente a prosperidade para você, para cada uma de um jeito, né? E só que não para, chega, mas não fica. Não tem isso. A pessoa acaba perdendo. Ou o carro estraga, ou você fica doente e gasta com remédio, né? Ou quando você menos espera, estraga alguma coisa dentro de casa, você precisa fazer um gasto inesperado, ou seja,
você não está segurando a frequência e vibração necessária para manter o dinheiro. O professor Hélio Couto, não sei se vocês conhecem, né? É algo que também tem pouco mais de 2 anos que eu tive contato, mas o professor Hélio Couto, ele fala muito isso. Pensamos, criamos, mas se nós não mantivermos a harmonia, então a gente não estabiliza, né? Mas é isso que a gente estava falando, né? Eu não vou manter porque tal coisa aconteceu. É que a gente fica procurando lá fora aquela harmonia que só encontramos aqui dentro, a partir de quem somos, né? O que você... Exatamente. Né, mais ou E aí, menos... quando a gente estuda a historicidade do cliente, a gente vai ver que lá no fundo existe uma culpa que ele ainda não se perdoou, que ele acha que precisa continuar sofrendo por algo que cometeu de errado, né? E quando a gente está nesse sofrimento, nesse vitimismo e achando que a gente não merece o melhor porque cometeu um erro, né, lidando diariamente com a culpa, não tem como prosperar. Então, a prosperidade entra e vai embora, entra e vai embora. Não fica, não permanece. Não consegue acumular dinheiro, né? Sim. Porque, assim, a prosperidade, ela é bem ampla, né? Às vezes as pessoas falam, mas isso aí é balela, porque eu conheço tal fulano que tem dinheiro. Mas você já viu como que é a saúde dele? Você viu como são os relacionamentos? Porque a prosperidade, dinheiro é um pilar, mas existe o pilar dos relacionamentos, família, saúde, né? E tem muita gente que tem muitas pessoas que têm sim dinheiro, mas vivem em tratamentos, com depressão. Quantas pessoas a gente vê, né, que tem dinheiro, mas não são prósperas? Porque quantos ricos não cometeram suicídio já? Não é verdade? Como assim? E também tem uma Eu questão que tu fez eu lembrar agora, que é sobre os antepassados, né? A nossa sim, ancestralidade, né? muito. A influência que a nossa ancestralidade tem ainda, porque habitam em cada célula do nosso corpo, dentro do nosso DNA, então eles nos passam aquilo que eles viveram. E aí, de repente, venho de uma família que foi muito humilde e que confundiu humildade com pobreza, né? Ou venho de uma família que foi explorada, venho de uma família que foi escrava ou que foi indígena, né? Que no Brasil é tão mal tão mal assistido, né? E aí eu venho repetindo padrões para não me desgarrar da família, para não ser a ovelha negra, para não quebrar o padrão e não me sentir revoltada. Então eu acabo repetindo esse padrão negativo, energético, achando que isso faz com que eu possa honrar a minha família, quando na verdade quem percebe isso tem o compromisso de mudar, de romper essa barreira, né? E de fazer diferente, sim. Então, eu sempre falo, né? Não, sempre eu falo isso e eu não vou cansar de repetir. As ferramentas energéticas existem, irrefutáveis, os resultados são inquestionáveis, tá? Porque a ciência anda muito junto com isso, elas estão ali páreo a páreo, né? É uma questão de ciência mesmo. Porém, elas não fazem tudo sozinhas. Eu sempre vou bater na tecla da consciência, né? Porque, igual, eu trabalho com gráficos de forma, né? Radiestesia também. E às vezes você monta um tratamento radiestésico, envio de energia para a pessoa, energia específica, né? Mas não ancora. Até chega, mas não ancora. Porque não é só você chegar e fazer aquilo. Precisa de uma expansão de consciência. É um trabalho paralelo, né? Eu sempre faço assim umas analogias, eu gosto de fazer uns comparativos engraçados. É o jeito Joelma de ser, tá, gente?
É como se você tivesse um terreno para limpar. O terreno está todo sujo, cheio de matagal. Então eu chego para você e falo: olha, Débora, eu tenho aqui uma enxada. Eu vou te dar a enxada. Porém, você precisa fazer a sua parte. É necessário. Eu te dou a ferramenta, mas você precisa fazer a sua parte, o seu trabalho, pegar a ferramenta, ir lá, fazer a limpeza do terreno, entendeu? Eu te entrego a ferramenta, mas a sua parte você nunca vai deixar de fazer. Não tem como, não é verdade? É mais ou menos sobre Sim, isso. e nesse sentido, o Money Reiki, ele é muito legal porque ele te dá liberdade para trabalhar como tu achar melhor, né? Não é uma ferramenta rígida, quadrada, que tenha muitas regras, né? É uma ferramenta que proporciona muita expansão, tanto é que eu tive uma cliente, né, que ela me solicitou que eu fizesse uma mesa radiônica. E aí, então, ela sabia das minhas habilidades com gráficos, com imagens, né? E aí, então, eu criei essa mesa radiônica, né? Com Sim, os símbolos do Money Reiki, que acaba facilitando bastante a sim, aplicação. Então, é um plus, né? Além daquela ferramenta maravilhosa que a gente já tem nas próprias palmas das nossas mãos, né? O Money Reiki, sim. a gente tem uma outra ferramenta que vai ampliar ainda mais, vai facilitar o trabalho, vai te dar uma forma diferente de executar esse trabalho, né? Então, assim, é uma ferramenta que é tudo de bom mesmo, né? Então, eu sempre me vem aquela passagem no meu coração bíblica que Jesus mesmo disse. Sabe, quase todos os dias eu reflito nessa passagem. Ele diz, ele fez ali milagres, né? E os discípulos ficaram tão encantados, né? E aí Jesus disse para eles: coisas maiores que essas ainda vocês farão. Então, Uhum. é aquilo que você estava falando, é necessário que a gente quebre a bolha, que a gente tome toda essa força, né? E o próprio Jesus nos garantiu. Ele disse que coisas maiores faríamos. E que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos para esse monte: passa daqui para lá, e ele passaria. Né? Então, nós já possuímos tudo. Nós já possuímos tudo. O que nós precisamos é aceitar, né? O professor Hélio Couto fala muito isso. O que impede a gente, o que nos impede de acessar o melhor da vida é a nossa resistência. Isso soa até como uma desobediência. Uhum. É. A resistência, às vezes, está cunhada em uma culpa não tratada, em um trauma não tratado, em uma crença limitante, né? Um Com bloqueio certeza, energético. com certeza, bloqueia mesmo. Porque a pessoa que ela sente culpa, ela não a culpa ela vem acompanhada de: eu não mereço ser feliz, já que eu fiz aquilo tão ruim. Eu fui tão ruim, Uhum. eu tive uma atitude tão péssima e eu não me perdoo, que eu não sou digno de viver o melhor, de acessar o melhor, de ser feliz. Então é isso que a gente chama de autossabotagem, né? Quando uma coisa Uhum. está dando certo, você dá um jeito de ir lá e acabar com tudo, né? Porque você não Exato. se sente merecedor, né? Por isso que eu sempre fico muito assim, as passagens bíblicas, sabe? São mantras para mim. Aquela parte que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, lógico, a Deus sobre todas as coisas. E quando. Por que a nós antes do próximo? Porque a gente precisa se perdoar. Né? A gente precisa nos tratarmos de forma adequada, como filhos de Deus mesmo. Né? E eu acho que o auto-perdão entra muito nessa parte, né, mestra? Sim, é o que acontece no nosso mundo, como ainda é muita dualidade, como ainda existem, né, que o Platão chamaria de a teoria dos contrários. Então, tem o branco, tem o preto, tem o amor, tem o ódio, tem a sabedoria, tem a ignorância. Então, nós, enquanto estamos aqui nessa condição física humana, nos identificamos com o ego, com essa imagem que nós temos, mas nós
quando nos identificamos, estamos nos limitando, porque somos infinitamente mais poderosos, né? Até tem muitas pessoas que dizem assim, ah, eu sou médium. Mediunidade é uma capacidade humana que a ciência não consegue explicar, mas são milhares de capacidades que nós temos que a ciência não vai explicar. Talvez nunca vai explicar. E é Porque inerente a nós... todos, né? Como? É inerente a todos. Tá Sim, disponível para todos, né, gente? Não é todas para um ou para outro. essas habilidades, por exemplo, de enviar reiki, elas são próprias para todas as pessoas. A pessoa não precisa ser um guru, não precisa ter nascido na Índia, não precisa ter nada de especial, basta ser humano. Não tem também nenhum pré-requisito para fazer o curso de mestrado em Money Reiki, né? Então, as pessoas, enquanto estiverem se identificando com esse eu aqui, elas não conseguem ver o seu potencial, que é muito além. Então, por isso, pessoas têm medo da morte, por exemplo. Sim, eu já tive, eu era essa pessoa. Eu nunca tive tanto medo da morte, sabe? Até há um ano atrás, mais ou menos, me disseram que eu vou daqui uns 2 anos mais, sabe? E aí eu disse assim, bom, se tiver que ir, Tá tudo bem. a minha primeira projeção astral, eu vi o meu corpo deitado no chão, de vestido de preto. E aí eu olhei aquilo assim, eu botei a mão na cintura e eu, tá, pronto, agora morri, né? Não tá. Virei as costas e disse assim, vamos ver o que tem para fazer. Fui fazer o que tinha que fazer, sabe? Para mim, estar aqui ou estar lá, para mim é tranquilo, sabe, quanto a isso. Então, assim, essa identificação com o humano é que faz com que a gente tenha essa coisa da culpa, a coisa do julgamento, que é muito difícil de se livrar. É muito difícil a gente olhar para o outro e não julgar. Porque a gente tem uma retina treinada já para o julgamento, né? Sim. E o pior de todos é o próprio auto-julgamento, né? É isso que nos condena, mas Deus não julga, né? Deus entende, porque somos parte dele, fomos criados pela fonte, somos parte dele, não faz sentido, lógico, que Deus fosse julgar uma parte sua. Ele quer o melhor para nós o tempo todo, né? Só que nós ficamos ali naquela culpa, naquele ressentimento, naqueles sentimentos de baixa frequência e acabamos não desfrutando tudo que podemos desfrutar, ainda que nessa pequena existência, né, de tantas outras que podemos vir a ter e que já tivemos, né? Olha aqui, ó, a Tatiane Wegner, ela comentou aqui, a culpa do não merecimento trava tanto as pessoas que não as deixa colocar a fé em ação. Gente, faz tanto sentido isso, na verdade. Com certeza. Até a fé fica travada quando você não se sente merecedor de acessar. Eu sempre, assim, as pessoas falam muito em pecado, as religiões falam muito em pecado. Se eu fosse denominar pecado, na minha concepção aqui, tá, gente, muito particular, pecado é justamente aquilo que você não exerce, que é teu por direito divino. Quando você está até rejeitando Deus, quando você se culpa de uma maneira que você não se permite viver todas as benesses que Deus já criou. Porque, gente, pensa bem, como a gente estava falando no começo, né? Prosperidade é algo muito amplo e ela passa das fronteiras e dos limites do dinheiro, não é verdade, mestra? Porque a prosperidade, se você pensa em algo, esse algo já existe. Você não precisa criar nada. Tudo já está disponível, não é verdade? Então, assim, o que quer que você pense que você deseja ou mereça ter, gente, já existe.
basta você acessar. Mas é igual a Tati falou aqui, a culpa, né, é tão grande que a gente carrega que a gente não se permite. Até a fé fica barrada, né? E aí onde a gente entra com as ferramentas, né, Débora? É Pra... porque quando tem esse desequilíbrio, quando não existe o equilíbrio do emocional, do racional, da fé, né, da espiritualidade, e do corpo, em algum lugar isso vai desandar. Então, assim, se eu perco a minha fé, eu perco a minha esperança, eu posso ter uma depressão. Então, o meu racional vai ser abalado. Ou então, se eu tiver com muita raiva, por exemplo, eu posso somatizar, eu posso criar uma doença, né? Então, o meu fígado fica gorduroso, né? Esteatose hepática. Assim como todas as outras emoções podem gerar somatizações no corpo. Então, somos um todo. Precisamos olhar para todas essas questões, né? Para se o nosso racional está legal, para se o nosso emocional tá legal, se a gente não está vivendo um relacionamento tóxico, por exemplo, né? Não somente com relação a parceiro amoroso, mas também, às vezes, com familiares, às vezes Trabalho, né? com o trabalho, né? O chefe. Então, precisamos estar olhando para os quatro pilares, não é separado, né? A gente separa de uma forma para ficar mais didático, mas não é separado, tá tudo junto aqui numa salada que às vezes nos deixa embaralhadas, né? E não é que a gente vai estar sempre alegre. Então, por exemplo, eu perdi alguém, né? Eu não vou me abalar, eu vou sim me abalar. Eu me permito me abalar, eu me permito chorar, me permito sentir o luto, mas eu preciso entender que eu preciso continuar honrando a minha existência. Então, eu vou ter um tempo onde eu vou me permitir ficar triste, chorar, e depois eu vou continuar aproveitando a minha vida, né? Então é muito triste, por exemplo, né? A minha mãe perdeu um filho esse ano, né? É muito triste, é muito desgostoso, né? Perder um filho. Nossa. Mas ela continua aqui, então ela precisa honrar essa existência. E se ela fosse pensar sobre o que o filho gostaria para ela, não é que ela estivesse sofrendo, bem pelo contrário, né? Então a gente precisa, se ainda estamos aqui, ainda existe alguma coisa para a gente contribuir, ainda existe alguma coisa para a gente fazer. Não é à toa, né? É nessa hora que a gente entende que, embora nós tenhamos pais, né, que a gente tem um amor assim indescritível pelos nossos pais, pelos nossos filhos, mas quando a gente entende que a nossa existência é única e que é sobre nós, que cada um tem a sua jornada e que o filho, o pai, o marido, eles são apenas estão num processo colaborativo conosco, né? Então, assim, e a confiança genuína no nosso Criador nos faz entender que precisamos continuar a nossa caminhada apesar de, né? Então, é essa confiança genuína que a gente precisa ter. Você vê que gostoso que tá, que a gente, nossa, ampliamos um monte a mesa Money Reiki, não é verdade? Verdade, com Mas certeza. é aquilo que a gente estava falando, não tem nada isolado, né? As ferramentas por si só não fazem nada, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Exatamente. Você tem mais alguma coisa importante que você quer trazer assim pra gente, que precisa ser esclarecido? Eu queria explicar se algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre como que funciona, né, esse curso que tu fez, né? Então ele é o mestrado em Money Reiki. Deixa eu só te interromper um minutinho, um segundinho. Então vamos fazer assim. Enquanto ela vai explicando, quem tiver perguntas pode mandar aqui, tá? Escreve aqui, que daí eu vou passando para Débora, pode ser? Claro, E aí a Débora, perfeito. mas primeiro ela vai falar sobre o curso, né? Porque é aberto para todo mundo. Tem um pré-requisito? Você tem que ser psicóloga, você já tem que ser. O que tem que ser? Fala pra gente. Maravilha. Não tem nenhum pré-requisito, tá? Ele é um reiki da nova era. Na nova era,
foram criados reikis que são mais acessíveis a todas as pessoas, porque as consciências já estão mais ampliadas. Então, antigamente, existiam alguns reikis que não, os símbolos eram secretos, tinham uma tradição toda para seguir. Hoje em dia não precisa mais de tantas regras. Então, surgiram reikis dessa nova era, dessa consciência mais ampliada. E um deles é o New Reiki Usui, o Reiki Tara White, o Money Reiki. E aí, dentro do curso do Money Reiki, existem 3 níveis: o nível de praticante, o nível de mestrado e o nível de grã-mestra. A Joelma é uma grã-mestra hoje. Estou tão feliz. Ser uma grã-mestra habilita ela a enviar reiki para outras pessoas, objetos, que a gente pode mandar também para uma conta bancária, para um imóvel que tu queira que venda, para a tua carteira de trabalho, para o teu endereço, para uma reunião futura que vai acontecer. Então, são várias questões que a gente pode harmonizar com o Money Reiki, né? Perfeito. Então, pode enviar para si mesmo, pode enviar para terceiros, pode também dar curso de Money Reiki. Ou seja, esse curso de Money Reiki, na verdade, ele pode se tornar uma profissão. Foi o que aconteceu comigo, que comecei somente fazendo os atendimentos com Money Reiki e hoje sou professora de Money Reiki. Então, antes, para mim, o Money Reiki era um adicional. Hoje já é a minha renda principal, né? Então, é uma oportunidade de trabalho. Inclusive, muitas clientes conseguem novos trabalhos. Na tua turma, a gente teve a Glauce, que conseguiu um trabalho de um dia para o outro através do Money Reiki. E tivemos a Rosângela, que ela pediu um Money Reiki e ela, no outro dia, recebeu um dinheiro inesperado. Então, assim, ó, ele é rápido, é fácil e é maravilhoso, assim, tem um potencial infinito essa ferramenta, né? Foi criado nos Estados Unidos pela Stephanie Braille, canalizado, né, em 2005. E está se popularizando agora para nós, né? Porque no início o curso era muito inacessível, muito caro. Hoje em dia, então, é que se tornou mais popular, tá? E aí, quem quiser fazer o curso assim como a Joelma fez, são 2 encontros de 3 horas cada um. No primeiro encontro é dado o primeiro nível e o segundo nível, ou seja, a pessoa já sai apta a começar a fazer os seus próprios envios. Aí tem uma semana de prática. Essa prática a gente faz em grupo, isso é muito legal, porque daí você envia para os outros e recebe dos outros. E aí, depois que passar 21 dias de prática, ainda tem, caso a pessoa queira participar, tem o rodízio das mestras. A Joelma, no dia 21, já vai estar liberada para participar do rodízio das mestras, onde cada uma está um dia enviando para o grupo das mestras, né? Então, a Joelma vai ter o dia dela lá na escala dela, onde ela vai ser responsável pelo Money Reiki das mestras, né? Que já fizeram esses 21 dias. Assim como eu também tenho o meu dia onde eu faço o envio para as mestras que já estão ali no grupo das mestras, né? Nesse rodízio maravilhoso. Então, assim, essa energia, ela fica rodando, 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 não para. Tem Money Reiki todos os dias no grupo, as gurias mandam lá as suas fotinhos dos seus altares. Nossa, muito lindas, me enche, assim, de alegria, porque fica tudo... São mais dedicadas até mesmo do que eu na montagem desses altares. Ficam lindos, impecáveis, assim. Estou muito feliz com toda essa oportunidade, com toda essa participação, com toda essa movimentação. E a ideia é levar cada vez mais prosperidade para o planeta, né? E eu acho que a gente está conseguindo, né, Joelma? Né? A gente está fazendo a nossa parte. Então, para finalizar, para a gente já ir e começar a ir para os finalmente, porque eu tenho mais 2 questões que eu quero que você fale aqui para gente. A primeira é:
que funciona essa questão do livre-arbítrio, das escolhas? E eu quero saber, eu posso enviar Money Reiki, Reiki, Money Reiki para quem eu quiser? Como que funciona isso? A pessoa precisa autorizar? Quero que você fale um pouquinho sobre isso. Bom, dentro do Money Reiki se incentiva o uso ético da ferramenta, né? Então, uma das coisas que a Stephanie diz é que não se pode não cobrar Money Reiki. Caso a pessoa esteja fazendo de graça, ela está fazendo qualquer outra coisa que não é Money Reiki. Está escrito na apostila isso, né? Então, a gente sempre cobra, não é um valor absurdo, né? E essa pessoa que vai pedir, ela pode pedir para outras pessoas, mesmo sem elas fazerem ideia, mesmo sem elas acreditarem e nada. Por quê? Porque é uma energia que só traz coisas boas para a vida dos outros. Nunca vai fazer mal um Money Reiki que você envia para outra pessoa. Então, você está ali sendo generosa. Eu tenho várias clientes que fazem para as suas clientes, né? Então, eu tenho uma cliente em especial que ela vende roupas. E aí tem uma cliente dela que não estava pagando porque estava com dificuldades financeiras, né? E ela disse, se eu fizer Money Reiki para ela, vai funcionar? Pode funcionar, vamos fazer, mesmo sem ela saber ou ela sabendo, né? E aí pode sim mandar para outras pessoas. Perfeito, ótimo. Então, e já pegando um gancho nisso aí, eu queria falar um pouquinho com você. Não vai sair muito do nosso tema, mas como eu falei que eu ia te aproveitar, eu vou te aproveitar aqui. É assim, ó. As pessoas estão nos julgando o tempo todo. Nós, terapeutas holísticas, né? As pessoas, elas têm uma ideia de que porque isso, porque aquilo. Cada um acha que é místico, é não sei o quê, né? Sabe, uma coisa assim. E é tão muito mais natural do que todo mundo imagina, né, Débora? Eu queria falar um pouquinho sobre isso e trazer, assim, quero trazer também, né, para as pessoas entenderem que eu vou falar o meu posicionamento e depois eu quero que você fale o seu, tá? Então, assim, nós trabalhamos com muita responsabilidade. Aquilo que nós trazemos, né, para as pessoas, para os nossos clientes, nós não tiramos, eu gosto de usar esse termo porque você já entende rápido. A gente não tira do sovaco essas informações, não. A gente não tira, gente, sabe? Tudo tem um fundamento, tudo tem uma lógica, tudo tem uma metodologia. Tudo já foi lá atrás, ó. Eu entendi que todas as ideias criativas que nós temos, todos nós, toda a humanidade, ela não veio de nós. Todas as ideias criativas que nós possuímos em qualquer área da nossa vida, não só nessa, em qualquer, ela veio do Criador. Nós não temos ideias. Todas as nossas ideias criativas vêm de Deus. Todas as informações. Nós somos apenas canais. E isso não é uma atribuição exclusiva de terapeuta holístico, de médium, seja o nome que você quiser dar. Não é. É que você, às vezes, não. Certeza. Você não está parando para se deixar ser usada pela fonte. Você não parou para entender que você também é um canal. É por isso que eu sempre vou bater na tecla. Terapeuta não é apenas uma profissão ou uma profissão qualquer. É mais, é uma missão de vida. Sabe? É uma missão. E agora eu quero que você traga o seu posicionamento, depois a gente começar a encerrar. Para mim foi muito, eu fui muito guiada, assim, né? As coisas não aconteceram ao acaso para mim, né? Então, eu tive lá minha formação de filosofia, eu fui dar aulas, aí eu formei um grupo, o Grupo de Amparo Mútuo Mulheres Alfa, voluntário, onde trabalhava ali as questões emocionais das mulheres. Daí parou com a pandemia e foi bem na pandemia que eu resolvi assim que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas.
criei um grupo de meditações guiadas. A partir dali, eu comecei a me dedicar mais ainda às terapias, e aí veio os reikis na minha vida. Então, eu fui me tornando terapeuta como que meio que empurrada pelo universo, né? Porque eu já tinha formação, já tinha feito filosofia clínica, já tinha feito coach, já podia estar atuando há muito tempo e não estava atuando, né? Mas faltava para mim, faltava as ferramentas holísticas, né? Que é onde eu mais me identifico, onde eu mais me desenvolvo e onde é mais rápido, né? Onde é muito mais rápido do que aquela terapia com diálogo, né? Então, ali foi onde eu me encontrei, né? E como eu disse, assim, não era minha pretensão criar uma mesa radiônica, foi uma necessidade das minhas clientes. Foi essa mesma cliente, que hoje é mestra também, uma das nossas mestras, que me disse assim, tu dá curso dessa ferramenta? Eu disse, não, ainda não. Daí ela fez um curso, eu aconselhei ela a buscar um curso pela internet, ela fez um curso pela internet, e ela fez só o primeiro nível, não gostou muito, não praticou. Daí eu desenvolvi o curso para ela, do meu jeito, colocando outras coisas que eu achava que era necessário colocar para poder entender melhor essa ferramenta. Então, adicionei conhecimento ali. E aí, então, ela fez comigo e ela me disse, agora eu acho que é legal tu fazer a mesa radiônica. E eu fui fazendo, sabe? Eu fui aproveitando, assim, enquanto... E aí, chegou uma hora que eu comecei a observar que eu tinha muitas pessoas que eram minhas clientes, que eram terapeutas. E aí, então, eu comecei a pensar realmente, né? Quem sabe a minha o meu dharma seja realmente treinar, né? Porque me sinto tão realizada hoje por poder ser professora, mas professora daquilo que eu amo, daquilo que eu nasci para fazer, daquilo que eu gosto de fazer, né? Então isso é tão lindo que não é sobre ficar rica. É sobre entregar isso tudo, todo esse conhecimento para o mundo. Como, por exemplo, hoje de manhã eu tive uma aluna, foi uma aula particular e foi ótimo, foi maravilhoso, sabe? E não é porque era só uma que eu me dediquei menos, bem pelo contrário, foi uma dinâmica completamente diferente de já perguntar e já responder. E foi lindo, porque daí a gente pôde conversar mais sobre as suas questões internas, sabe? Então, isso me realiza. Então, quando a gente está na nossa missão, quando a gente está andando, trilhando o caminho certo, Deus protege, Deus ampara, sabe? A gente nunca fica desamparada, sabe? E uma prova disso foi essa questão da enchente. Eu morava aqui onde eu moro agora, e eu saí daqui, fui para um outro bairro que foi atingido pela enchente. Eu perdi tudo, tudo mesmo. Mas eu não perdi nada, porque eu pude ajudar a salvar a minha mãe. Mas, assim, os bens materiais eu ganhei de novo. Algumas coisas eu ganhei, outras eu comprei, outras ainda preciso comprar. Mas, assim, ó, para ter uma ideia, é tudo tão perfeito que eu ganhei a mesma cozinha, da mesma cor que eu tinha comprado meses atrás. Eu ganhei uma maca das minhas clientes que estava lá nos meus favoritos para eu comprar, sabe? Eu ganhei também delas, ganhei poltronas, ganhei uma mesa para computador, ganhei fogão, ganhei sofá, sabe? E aí, assim, ó, tudo foi se ajeitando, tudo foi fluindo, sabe? Foi o mês que eu menos trabalhei e foi o mês que mais entrou dinheiro na minha conta, sabe? Isso é impressionante. Então, foi ali que eu vi que realmente essa ferramenta é muito maravilhosa e funciona demais, demais, demais. Porque eu sempre me questionava assim, bom, eu não tenho contribuição com o INSS, terapeuta holístico não pode ser MEI. Eu não tenho carteira assinada e sou autônoma, e se eu não puder trabalhar, como é que vai ficar? Como que as minhas contas vão ser pagas? Como que eu vou conseguir sobreviver? E Deus me mostrou da melhor maneira possível, sabe? Então, é isso que reforça que a missão está correta.
né? A gente vai tendo provas, não só nossas, como nos resultados dos clientes que conseguem comprar carro, comprar casa, quitar casa, conseguem novos empregos, o que me deixa muito feliz de conseguir novos empregos, porque os empregos podem mudar uma vida, né? E as pessoas têm muita criatividade, muitos insights, então começam a ver o valor da sua própria vida. Então, isso não tem preço, é impagável, sabe? É assim, é o que faz o meu coração vibrar, o que me enche de alegria hoje. Então, por isso, o fluxo é constante aqui, sabe? Às vezes eu rio sozinha, assim, eu faço uma besteira, assim, eu vejo alguma coisa engraçada, eu dou risada sozinha, sabe? A alegria, ela flui muito tranquilamente hoje, sabe? Enquanto que eu poderia estar do outro lado, me lamentando, me vitimizando, chorando por tudo que eu perdi, mas eu realmente, assim, não perdi nada, eu ganhei. Inclusive, eu ia montar um espaço nesse lugar e há umas 2 semanas atrás me veio uma consciência de que se eu tivesse montado esse espaço, eu iria estar trabalhando para os outros, para divulgar o trabalho dos outros. Eu ia estar me incomodando, porque eu tenho um monte de manias e os outros não vão respeitar essas manias. E aí, então, hoje eu estou focada no meu trabalho, sabe? E é Você tudo, é maravilhoso. é Porque é maravilhoso. integral, né? Quando a gente encontra o propósito, só que falar um pouquinho assim de mim, aproveitar, né? Porque a estrela hoje aqui é você. Capaz, Foi maravilhoso somos juntas. te encontrar, mas quando a gente foge do propósito, o propósito nos encontra. E não importa como, né? Mas Deus sendo Deus, né? Ele vai mover qualquer circunstância para te colocar naquele caminho em que o teu propósito está, para que você possa se encontrar com esse propósito, né? Eu mesma, né? Não sei se todos aqui sabem, mas enfim, eu ainda atuo em 10, 20% da minha vida na área da beleza. Há mais de 20 anos na área da beleza. E aqui estou, gente, né? Nos altos dos meus 51, com uma nova profissão que aqueceu meu coração, que fez vibrar minha alma, que meus olhos brilham, né? Todos os dias, em servir as pessoas, com toda essa com tudo que é disponível, né? Que Deus já deixou pra gente, como a gente já falou aqui, né? Porque essa terapeuta que ela foi forjada na dor, ela foi forjada na noite escura da alma. E eu sou muito grata por cada noite escura da alma que eu passei. Porque foi de lá que surgiu essa mulher aqui, totalmente modelada pelas mãos de Deus. Lógico que com muito ainda para melhorar. Muito ainda para melhorar, não tem fim, né? Eterno. Mas já, assim, muito feliz por chegar onde eu estou. E principalmente porque todos os dias a gente se encontra com pessoas como a Débora e também com as clientes que chegam. É impressionante, né? Como que há uma conexão, né? Eu sempre, no começo, eu tinha muito medo, e às vezes ainda dá um medo de atuar, eu me perguntava, né, para as pessoas às quais eu estava fazendo formação, será que eu sou capaz, né? E eles diziam, pode ficar bem tranquila, que Deus só vai te enviar aquelas pessoas que você for capaz de ser útil, você for capaz de ajudar. As que você não é capaz, elas vão se encontrar com quem é. Então, isso foi, assim, me deixando muito, muito confiante, muito tranquila, né? Mas os desafios a gente passa todo dia, né, gente? Mas estou muito feliz, né? Por todos que entraram aqui, que deram um alôzinho. E por quem vai assistir essa live em algum momento, espero que tudo que nós dissemos aqui, né, venha a colaborar de alguma forma com a vida de cada um. Tá? Com certeza vai colaborar, porque é uma abertura de espaço assim que nem todo mundo tem ainda é uma coisa nova, né? Uma coisa que ainda está chamando a atenção das pessoas aos poucos. Então, assim, ó,
quanto mais a gente divulgar essas ideias, mais vai expandir a consciência das pessoas. Então, só estar aqui falando, só estar escutando, já vai colocar assim, bom, mas será que isso faz sentido para mim, né? Já vai colocar uma vontadezinha ali de querer expandir essa consciência, né? E quem quiser vir conosco, é só vir, né? Segue lá no Instagram, Quem quiser segue no fazer Instagram curso, e chama ali no privado, pergunta sobre o curso. A gente estamos aí ainda com vagas abertas para a turma de domingo, vai ter domingo de é maravilhoso. manhã. Vocês vão se surpreender. Quem resolver fazer, sinceramente, eu tive uma experiência muito, muito complexa. Um dia eu conto, um dia a gente conta, um dia a gente marca uma live só para isso, né, Débora? Maravilhoso. E quem Vamos quiser sim. fazer o curso e quem quiser receber também, né? A partir do dia 21 já pode me procurar, que a gente já vai fazer o envio do Money Reiki aí. Bora prosperar o mundo, gente! Com certeza, bora colocar essa energia para rodar. Bora botar essa energia para rodar, sem a gente precisa ser colaboração na vida dos outros, a gente precisa fazer esse equilíbrio, é o dar e o receber, né? É exatamente. isso aí, tá bom? Então, eu sou muito grata pela sua vida, muito grata pela oportunidade, foi um prazer enorme te receber aqui, tá? Eu também sou muito grata por ti, por a gente ter se cruzado, os nossos caminhos, nada é por acaso, Não. as sincronicidades existem e a gente ressonando na mesma vibração vai atrair pessoas que são para agregar, né? E tu é uma delas que veio para agregar, que faz a gente se sentir honrada desse trabalho tão lindo que a gente faz. A honra é toda minha. Então, muito obrigada. Um super beijo e até a próxima. Certo. Beijo. Muito Money Reiki para todo mundo, gente. Bora Amém. prosperar. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau.